Antes de mais nada, meus irmãos, eu quero que saibam que esse trabalho é puramente didático e que é para que possamos ter uma visão da situação de Tomé. Estou um pouquinho cansado, não estou mais acostumado pegando peso, né? Então, para começarmos, eu quero chamar aqui a ocupar aqui a mesa o pastor Miqueias, que será o presidente da mesa. O juiz. Os advogados de defesa e acusação, eu queria que ficassem de pé para que os nossos irmãos conhecessem. Jabes fará a acusação e o irmão Reni Carlos fará a defesa. Tá bom? Eu gostaria que desocupassem o primeiro banco aqui, por favor, que é onde vai ficar o júri. Aí vocês estão esperando o júri aparecerá na hora. Então, mas antes vamos ditar algumas regras para este julgamento. O júri será composto por 5 pessoas aleatórias da congregação, escolhidas no início do julgamento. Cada advogado terá direito a escolher 5 pessoas, podendo ser aceita ou recusada pelo seu opositor, a saber, o outro advogado. Para tanto, as pessoas escolhidas deverão ficar de pé e aguardar se serão aceitas ou não. Caso seja aceita, deverá aproximar-se e sentar-se no lugar de direito, aqui na frente. Caso não haja consenso, caso não seja aceita, a pessoa poderá se sentar. Caso não haja consenso entre os advogados, o pastor Miqueias completará o júri sem direito aos advogados de recusar ou aceitar os nomes. Quanto ao julgamento, será dividido em 3 partes. A primeira parte, cada advogado terá 7 minutos para apresentar suas considerações e argumentos. A segunda parte, este tempo cairá para 5 minutos. E a terceira parte, que é o encerramento, cairá para 2 a 3 minutos. Os advogados. Na primeira e na segunda parte, os advogados terão o direito de interromper a linha de pensamento do seu opositor, caso ache que o mesmo esteja de alguma forma ludibriando o júri ou fugindo do tema. Para tanto, deve justificar tal protesto. Na terceira parte, os advogados farão suas considerações finais. Nesta parte, não haverá interrupções de protesto por parte dos advogados. Quanto ao pastor Miqueias, tem plenos poderes no julgamento, podendo a qualquer momento interromper o mesmo, bem como aceitar ou recusar os pedidos de protesto de cada advogado. Se aceito, o opositor deverá ratificar a linha de pensamento e reformular o argumento. Se recusado, o opositor poderá continuar com os argumentos. Neste momento, eu passo a palavra ao pastor Miqueias, que dará início ao trabalho. Nós vamos ler, para introduzir o julgamento, o que consta dos autos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. E dizia, pois, os outros discípulos, vimos ao Senhor. Ele, porém, lhe respondeu, se eu não vir o sinal dos cravos nas suas mãos, e não meter o dedo no lugar dos cravos, e não meter a mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. 8 dias depois, estavam os discípulos outra vez ali reunidos, e Tomé com eles. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, pôs-se no meio deles e disse, paz seja convosco. Depois disse a Tomé, chega aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, chega a tua mão e mete no meu lado, e não mais sejas incrédulo, mas crente. Os advogados estão assim com a oportunidade de fazer a defesa, né? Não, ele pode ficar se posicionar aqui, enquanto o júri assume assim o seu lugar. Cada advogado então terá direito à escolha
né, Luciano, de pessoas para formar o júri. Tanto de defesa quanto de acusação. Essas pessoas se sentariam aqui à frente, né? Bom dia a esse tribunal, a todos que compõem esse tribunal. Bom dia a todos. Eu sou Reine Carlos Ferreira, sou advogado em defesa do réu que consta nos autos, conhecido como Tomé Odígio. Antes de tudo, eu queria fazer a escolha daqueles que farão parte do júri de defesa. Para tanto, eu gostaria, em primeira instância, de convidar o pastor Julinésio. Por favor, pastor Julinésio, ficar em pé, vir aqui à frente. Qualquer coisa me intervenham, por favor, se estiver errado. O nobre acusador ali, acusador, aceitou. Um de cada vez, ok. Bom dia, Meritíssimo. Bom dia, senhor Carlos. Bom dia, tribunal. Você que vai responder. Para compor o júri de acusação, eu convido o Tiago. Diante do nobre advogado de acusação, não posso opor a ele quase nada, né? Uma que eu posso apanhar, outra que eu posso voltar para casa a pé. Então, vamos lá. Sou eu agora, mais um? Eu quero convidar o Manelzinho. Nelson, filho do pastor. Está aí? Nelson também. Isso. Eu estava te procurando a plateia. Olhei para o fundo, mas não do alto, por favor. Alguma oposição, senhor? Não, pode ir. Prosseguir. Tem que se abaixar. Convido o irmão Maia. Aceito, com certeza. E com louvor. Prosseguindo, por último, eu quero convidar o irmão Adalto. Protesta. Protesta? Há um peso de um irmão mais experiente do seu lado. Eu peço ao Veretíssimo que... Contudo, você já está na vantagem dos mais modernos, que são Nelson e Julinésio. Eu discordo e deixo a questão... Eu não posso discordar, né? A mesa está me dizendo, Mandolfo, que infelizmente se for rejeitado eu não posso... Ok, eu vou então pedir outro nome. Por favor, Léo, me ajude. João Leonardo Montenegro. Protesto. Aí ele vai ficar na vantagem com 3 modelos. Aí eu posso escolher 3 modelos. Você é de acusação. Afinal de contas, Léo ficou para acusação? Não, vocês não estão entendendo. O júri é imparcial, tanto acusação ou defesa. É imparcial. Exatamente. O júri é imparcial.
imparcial. Vocês escolhem as pessoas que mais vocês acham. Ok. Então, como nós temos ímpar, precisamos de apenas mais um para completar, para ser um par. Não, ímpar é porque já tem 5 fecha. Ok. Pronto. Entendi. Ok. De escolha do júri, tá? Vocês prestem bastante atenção, porque tanto a defesa quanto a acusação vão convencer vocês dos argumentos de cada um. Para tanto, eu quero chamar nesse momento Nós vamos chamar o acusado para que se coloque aqui presente. Então, os advogados estão cientes de que tem 7 minutos nesse primeiro tempo, tá? E que cada um pode protestar se achar que a linha de argumento não esteja de acordo, tá bom? Vamos começar com a defesa. Aqui, Ricardo, você tem a palavra. Ok, conforme foi lido nos autos, João capítulo 20, a partir do 24, não foi isso, senhor juiz? A acusação que consta contra o meu cliente, o réu, o senhor Tomé, é uma acusação de incredulidade. Foi dado a ele o posto, né, por milênios, por décadas e séculos já de incrédulo, aquele que não creu, aquele que necessitou tocar em Jesus para crer. Essa é a acusação que sobrepõe sobre o meu... Protesto, porque isso nem é um tipo penal, incredulidade. Então, se fosse por incredulidade, ele nem estava aqui. Então, qual é a acusação contra o meu réu? A defesa é você, que tem que defender você, depois eu acuso. Eu preciso saber qual a acusação, de quem estão acusando. Esse júri é um júri especial e a acusação é de incredulidade mesmo, que estamos discutindo os aspectos da fé, né, do procedimento do Tomé, do réu, em relação ao Cristo ressuscitado, né, ao Jesus que ressuscitou. Então cabe a acusação. Vou fazer uma petição de corrupção. De investigação de corrupção. Cuidado que o senhor pode sair preso daqui, nobre colega. Acontece, meus queridos, que, bom, o que eu tenho a dizer contra a defesa da incredulidade, ou até de ausência, de omissão, já que os capítulos que antecedem, né, após a ressurreição, nós temos isso em Lucas capítulo 24, nós temos isso em João, que foi lido também, capítulo 20, nós temos isso em Marcos 16, nos faz menção à ausência de Tomé na primeira aparição de Cristo aos apóstolos. Então nós temos um Cristo ressurreto que aparece ao grupo, porém o meu cliente não estava presente naquele exato momento. Então, a despeito disso, eu venho dizer a todos que, devido a essa ausência, nada mais natural há do que a efervescência que vivia-se na época, do que todo o tumulto, o próprio medo, ansiedade ou até um certo, digamos, desapontamento com a pessoa de Jesus devido à sua morte, humanamente falando. Os discípulos naquele momento, devido às circunstâncias psicológicas e emocionais, se reuniram escondidos, com medo do sinédrio, com medo dos judeus que procuravam aprisioná-los ou pegar, para que não restasse nenhum daqueles que seguiam o crucificado Cristo. Então, diante disso, o meu réu ele não estava presente na cena, a primeira aparição de Cristo, e eu repito isso. Dado a isso, é chegada a notícia pelas mulheres que na manhã do domingo, foram até o sepulcro para prepararem o corpo daquele que faleceu, e não encontraram esse corpo. Ao chegar perante os discípulos, perante os apóstolos, trazem a notícia. E detalhe muito importante que eu preciso que todo o júri, todos aqueles que estão presentes, atentem-se para isso. Todos eles duvidaram. A dúvida não veio simplesmente de Tomé. Todos eles se pasmaram, se assustaram. Provavelmente esquecidos estavam de que o mestre falou que ao terceiro dia ressuscitaria. Ou talvez não teriam entendido a mensagem. É óbvio que isso não são meras conjecturas. Está tudo registrado, e se houver tempo, como eu tenho apenas 7 minutos,
Nós temos vários textos que comprovam isso. Então, de antemão, a minha defesa é: o meu cliente não foi o único a duvidar da ressurreição. O próprio discípulo amado, João, sai em desespero com Pedro, Simão Pedro, até o sepulcro, para ver se aquilo era verdade. Em primeira instância, nem eles mesmos acreditaram na narrativa das mulheres, nem naquilo que as mulheres disseram, que 2 anjos apareceram a elas. Essas mulheres eram Maria Madalena, Maria de Magdala, Susana e Maria, mãe de Tiago, né? Segundo o apóstolo São Marcos. Então, essa dúvida foi pertinente a todos eles, não apenas. Então, se nós devemos condenar, eu creio, acredito e defendo que eu não posso condenar o meu cliente por incredulidade, porque todos, absolutamente todos, nenhum dos discípulos, eu não isento nenhum, também duvidaram. Uma coisa é duvidar, outra coisa é buscar comprovação material. Por quê? João, como você disse, foi lá no túmulo de Jesus para poder trazer meramente uma prova material, para não ficar passando de boca em boca. Porque você há de convir comigo que um relato meramente transmitido de forma oral não tem tanta credibilidade quanto este mesmo relato junto com uma prova material. Eu protesto. O querido, o nobre colega está colocando em Protesto negado. Ok. Protesto negado. Além disso, eu tenho mais 2 provas aqui que vão agravar a situação do seu cliente. Vão agravar. Por quê? O que o meritíssimo leu é apenas uma parte do inquérito que foi instaurado sobre essa atitude dele. Contanto, em João, no capítulo 11, que diz respeito à ressurreição de Lázaro, o réu tem outra atitude que agrava a situação dele. No versículo... No versículo 16, João 11, 16, disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos discípulos: vamos nós também para morrermos com ele. O que é isso? É outra dúvida. Inclusive, incide até no crime de calúnia. Incide até no crime de calúnia. 138 do Código Penal brasileiro. Puxa. O Código Penal brasileiro. Por quê? Um cara que viveu lado a lado com Jesus, viu todas as manifestações que Jesus é capaz de fazer. Jesus diz que vai lá ressuscitar Lázaro, que vai lá ver Lázaro. Inclusive, Jesus já tinha dito aos discípulos que essa morte de Lázaro era para a glorificação do nome dele. Então chega Tomé e fala: Senhor, gente, bora lá, que é para a gente morrer com ele também. Tomé estava mais uma vez desacreditando de Jesus, desacreditando inclusive do poder de Jesus, porque embora a estrada fosse perigosa, e era perigosa, ele fica com medinho de ir. Se ele está com medo de ir lado a lado, pessoalmente com o próprio Jesus, depois de já ter visto, de já ter assistido todas as manifestações poderosas de Jesus, ele ainda duvida de Jesus antes mesmo da ressurreição de Jesus. Outra prova que eu trago aqui é João 14. João 14, no versículo 5. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho. Mais uma dúvida. O réu, ele não tem ele não tem apenas uma atitude de dúvida, que é após a ressurreição de Jesus, mas três atitudes de dúvida. A primeira, em ordem cronológica textual, é João 11, que foi aqui, eu acabei de falar. A próxima,
João 14, que Jesus diz que vai enviar o Consolador. Esse mesmo tempo. Jesus diz que vai enviar o Consolador. E aí, Jesus diz assim, só para vocês entenderem: mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Jesus já disse que eles sabem para onde vão. Jesus disse que eles sabem para onde vão. E que eles sabem para onde Jesus ia, porque Jesus já tinha aproximadamente 32 ou 33 anos dizendo para que ele veio e para onde ele ia. Aí chega também e fala assim: a gente não sabe para onde vai não. E estava fazendo o que com Jesus esse tempo todo? Estava fazendo o que com Jesus esse tempo todo? Estava brincando de ser discípulo? Brincando de acreditar em Jesus? Brincando? Podemos prosseguir? Bom, de antemão eu quero parabenizar o nobre colega, né? E refutou, muito bem refutado, a sua acusação. Porém, eu devo dizer que ele colocou em clara evidência um questionamento, quando ele falou da oralidade, um questionamento quanto à inerrância das Escrituras, né? O nobre colega quis dizer que provavelmente o texto, pelo menos é o que eu entendi, que o texto não é verídico ou que o texto haveria sido. Isso é uma discussão teológica de seminário, né? Protesto, até porque se o texto não fosse verídico, eu não traria como prova. Mas tudo bem, você disse protesto, mas o juiz não disse se ele aceita seu protesto. Aceita, seu juiz? Não, o protesto está negado. Ok, meus queridos. O próprio nobre colega acusador, do Ministério da Acusação aí, ele é especialista nisso, né? Em querer deturpar as coisas. Ele citou João capítulo 14, de extrema importância, quando Jesus apresenta-se ao caminho, né? Como o caminho, verdade e vida. Lembremos que foi o nobre acusado, aquele a quem eu defendo, o réu, que traz a Jesus, na verdade não uma indagação, ele fez um pedido ao Senhor: Senhor, então mostra-nos o caminho. Eu não encaro isso como uma dúvida, encaro isso como alguém que precisa de uma diretriz, ou que talvez não estaria entendendo. A isso eu não refuto quanto dúvida, né? E dúvida também, conforme foi esclarecido aqui pelo juiz, não pode ser taxado como sinal de incredulidade, tá? Mas eu tenho Lucas capítulo 24, por favor, se os irmãos quiserem acompanhar, se o júri quiser acompanhar, a plateia. Lucas capítulo 24, versículo 36. Versículo 37, mais específico, na aparição de Jesus aos discípulos. Mas eles, assustados e com medo, pensavam que estavam vendo algum espírito. Ele, Jesus, porém, lhes disse: por que estáis angustiados e por que surgem dúvidas em vosso coração? Não somente a Tomé. Jesus estava falando precisamente aqui aos 11: olhai as minhas mãos e os meus pés, pois sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, porque o espírito não tem carne nem osso, como percebeis que eu tenho. Então, essa dúvida da questão de olhar as mãos, o lado perfurado, não veio somente do meu cliente, o senhor Tomé. Era uma dúvida pertinente, era uma questão, a questão do tato, a questão de ter um elemento de concretude. Eu não acredito que o meu cliente possa ser taxado como incrédulo simplesmente porque ele desejou ou pediu em seu coração. Talvez todos os outros discípulos também precisassem e desejavam em seu coração também ver as marcas. Acontece que simplesmente ou somente o meu cliente externou isso, algo que provavelmente estava internalizado em todos os discípulos. Somente o meu cliente externou o desejo de ver, tá? Lembrando à nobre plateia, ao júri, à mesa diretora, que ele não chegou a tocar, né? Nós temos a narrativa nos versículos posteriores do capítulo 20 de João, em que Tomé simplesmente se conscientiza e adora ao Senhor, dizendo: Senhor meu e Deus meu. Isso para mim basta. Não houve necessidade. Se por um momento ele é taxado de alguém que precisava de uma concretude para crer, daquele que precisa, tal qual os pagões, de alguma coisa para tocar, para que a sua fé seja baseada, o meu
aquele a que eu defendo, o Arré, ele simplesmente externou o que está no seu coração, mas imediato as palavras do Cristo ressurreto, ele creu. O texto que você leu e que você trouxe como prova, lhe incrimina. Lhe incrimina. Porque perceba que Jesus aparece aos discípulos. Naturalmente que a reação é de espantados. Se há 3 dias atrás eles viram Jesus morrer, se há 3 dias atrás eles viram Jesus morrer, se eu mato o advogado de acusação e depois de 3 dias ele aparece para mim e eu vi ele morrer, eu vi ele morrer, obviamente que minha cara é de quem? De espanto. Eu posso até entrar em estado de choque. Então o texto que você leu diz que quando Jesus aparece, os discípulos ficam espantados, porque pensaram ser um fantasma. Pensaram ser um fantasma. Contudo, o único que manifestou a dúvida foi Tomé. Até porque só se pode julgar uma coisa que está manifesta, uma coisa que está escondida, uma coisa que está apenas na consciência, não há como ser julgado. E ainda que todos os discípulos duvidassem, apenas ele manifestou. Então quem é o culpado? O que manifestou. Porque eu não tenho, muito menos o juiz, condições de entrar na cabeça dos discípulos e saber se efetivamente eles estavam duvidando ou não. Inclusive isso é uma coisa que não está expressa no texto bíblico. É uma narrativa que você trouxe à parte. É uma narrativa. E é uma interpretação. E é uma leitura que você faz. É uma leitura que você faz. Protesto aceito. Mas continua dizendo que no texto. Protesto aceito. Simplesmente pelo fato de que o meu cliente, quando nós falamos aqui dessa narrativa de Lucas, há uma questão da necessidade da concretude. Veja só, nós estamos falando, foi dito no início aqui, que o que está em julgamento referente ao meu cliente é a incredulidade, que está no âmbito da subjetividade também. Então assim, se você vem me falar que não pode, porque é uma questão de espírito, que não pode porque todos eles estavam com essa dúvida, é a mesma questão. Dá para parear uma coisa com a outra aí. A questão de crer ou do que não está se vendo, ou crer ou julgar uma incredulidade do pensamento ou do coração, do que houve com Tomé que ele externou. Então, o meu protesto é referente a isso. O texto lido não está no âmbito da subjetividade, não está no âmbito simplesmente espiritual. Os demais também foi oferecido aos demais a oportunidade de tocar, de apalpar, de usar o tato para ter certeza de que aquele realmente era o Cristo. E o tato por si só, a oportunidade, como você expressou, de tocar nas feridas, pressupõe dúvida? Obviamente que não, é apenas uma comprovação. Se Jesus aparece depois de 3 dias a eles e eles estão espantados, obviamente que é oferecido a eles a oportunidade. E aí Jesus, doeu? Rapaz, ficou furumento. Então, agora isso não quer dizer que não, isso não serve de prova da dúvida de todos os discípulos. O que está em questão é a manifestação dessa dúvida. Ainda que todos os discípulos tivessem duvidado, Tomé foi o oferecidão e se manifestou. Ok, pronto. Agora nesse momento nós vamos dar 2 minutos para cada um para fazerem as considerações finais. 2 minutos para cada um. Foi? Faça a acusação. 2 minutos para você e depois 2 minutos para René Carlos, sem direito à acusação, a protesto. Querido júri, o que a dúvida de Tomé, que é objeto desse julgamento, não está expresso apenas no texto de João 20, como foi o texto lido em aula pelo senhor reverentíssimo e pelo colega ali. Mas eu mostrei a vocês mais dois textos
que provam outras atitudes onde Tomé duvida. Duas atitudes de incredulidade de Tomé, que estão em João capítulo 11 e João capítulo 14. É inconcebível para mim uma pessoa que viveu lado a lado com Jesus, dormiu, andou, acordou e comeu com ele, duvidar das palavras de Jesus, até porque ele assistiu, ele presenciou, ele vivenciou todas as manifestações que Jesus é capaz de fazer. Então é inaceitável quando Jesus diz: vamos lá ressuscitar Lázaro, ele dizer: embora para a gente morrer também. Ele estava duvidando da capacidade de proteção de Jesus. Quando Jesus diz: vocês sabem para onde vão. Ah, Senhor, eu não sei não, o que é isso mesmo? Porque Jesus disse para Abraão: sai da tua terra e vai. Abraão não sabia para onde ia, mas foi. Abraão, diferente dele, Abraão acreditou. E a mais conhecida é a do texto de João 20, onde Jesus aparece. Os discípulos, colegas dele, apareceram e falam: ó, Jesus ressuscitou. Mas se eu não tocar, eu não vejo não. Tem que encerrar. Juliano Carlos, 2 minutos. Ok, eu não vou usar o microfone. Vou dizer apenas que este homem que está aqui e o que há narrado no texto não está por acaso, não é em vão. Não é em vão que João traz a narrativa da questão de Tomé. Este homem serviu e serve como exemplo para todos nós, de geração a geração. Foi-se contada a história de Tomé e taxado como aquele que duvidou, como aquele que foi incrédulo, quando na verdade para mim ele é apenas alguém que externou o que na verdade estava no coração de todos os demais discípulos. O exemplo desse homem, quando Jesus chega para ele e diz: olha, não seja incrédulo, mas crente, ou seja, creia, é um exemplo que serve para a posteridade. Deixou-nos um legado. Eu sei que a questão em si é o julgamento, é a culpa ou não do réu, mas acontece que essa culpa ela pode se tornar branda, ela pode ser até distinguida simplesmente pela importância, pela relevância que há da mensagem que contém no texto, de que todos nós não precisamos em nenhum momento de ver marcas, ou de ver o Cristo próprio ressurreto na nossa frente, ou de ter um santo sudário, ou de ir ao túmulo, ou de estar em Jerusalém ou Israel para crer no Cristo ressurreto. Este homem serviu de exemplo para mostrar a nós que Cristo ressuscitou sim, e que a dúvida ela é pertinente, está no coração de qualquer homem, mas isso não isenta, isso não deixa ele, não o torna inaceitável. O texto em nenhum momento é excludente, ao contrário, o próprio Cristo permitiu e abraçou Tomé. O próprio Cristo permitiu e incluiu Tomé, tanto que no capítulo 21, lá no mar de Tiberíades, posterior ao 20, que consta nos laudos, estava lá o nosso réu também com os demais. Ok, eu vou pedir ao júri que se retire até a minha sala, discutam por 2 minutos todo o julgamento. Pastor, para as considerações finais, né, pastor? Quer algum comentário sobre a situação de Tomé? Tomé, que a gente chama de dúvida, né? Não necessariamente na dúvida existe a incredulidade. Que a dúvida pode ser uma dúvida metódica, é uma dúvida que nos conduz à certeza e não à incredulidade. No caso de Tomé, ele opta justamente por uma dúvida mais metódica, porque ele queria conhecer a verdade. Ele não fez parte daquele primeiro momento, mas no segundo momento ele então faz a declaração mais importante do cristianismo, que é afirmar a divindade de Jesus. Quando ele diz: Senhor meu e Deus meu. Então, a partir daí, como muito bem foi colocado também pelo advogado de defesa, ele na primeira vez ele disse, antes de ver Jesus: se eu não colocar o
meu dedo, né, na ferida das mãos, se eu não colocar minha mão do lado para ver mesmo a perfuração da lança, eu não acredito. Mas no segundo momento ele nem precisa fazer isso, ele não faz, ele não toma essa atitude. Basta a palavra de Jesus para que logo depois Tomé se compreenda como aquele que crê em Jesus, até mesmo como a encarnação de Deus. Agora Jesus dá uma repreensão em Tomé, não é? Porque não mais as pessoas viriam a Jesus ressuscitado, e Jesus então aproveita aquele momento e diz que bem-aventurado são os que não viram e creram. Então bem-aventurados são aqueles que ainda que não me vejam, creiam em mim. Mas nós não podemos, ao meu ver, taxar o irmão Tomé, né, de um incrédulo inveterado, né, porque isso não é. E a dúvida é própria de todos os homens. Ok? Vamos ouvir mais tarde. Antes de dar o veredito, nós vamos convidar mais uma vez o quarteto. Ele cantará a última música dessa manhã. Enquanto o pessoal discute ali, nós convidamos para nos agraciarmos mais uma vez com as lindas melodias. E desde já eu agradeço a presença de vocês. Foi um presente maravilhoso que, de certa forma, a Eliana trouxe para a igreja, né? Não, volta aqui, Nelson. Volta porque eu estou no teu canto. Quer dizer, Nelson não, fica aí, Tomé. O júri já tem um veredito? Quem é o porta-voz do... Tiago, com a palavra. Bem, eu conversei com ele. Bem, o júri entende que o réu ele é culpado do crime de incredulidade, porque houve, e o próprio Jesus fala no versículo 28, 29, 30 e 31, ele vai falar: Tomé, depois disso, disse Jesus a Tomé: chega aqui ao teu dedo e vê minhas mãos, chega a tua mão e mete o teu dedo ao meu lado, e não mais seja incrédulo. Ou seja, ele era incrédulo. Então, se o crime é incredulidade, o próprio Jesus confirma. Se você se falar que não houve incredulidade, logo você está dizendo que Jesus está mentindo. Se Jesus está mentindo, você está blasfemando. Blasfemando é um pecado que não tem perdão. Mas o próprio Jesus, que é a vítima, ele perdoa. Logo, isso já foi julgado. Ele fala: não mais seja incrédulo, mais crente. Então o próprio Jesus perdoa e dá oportunidade, e dá uma nova oportunidade ao Tomé e aos 12. Isso não foi imputado só a Tomé. Aqui também é citado os 12, que expressam Tomé. Mas nós entendemos que o júri é culpado, porém ele deve ser absolvido. O réu é culpado, porém ele deve ser absolvido porque a própria vítima já o perdoou e o julgamento também já aconteceu. Então entende-se que o júri foi pelo critério, né, máximo do cristianismo. O réu pode ter cometido o delito, mas houve arrependimento e a sua culpa foi retirada.
Então logo o nosso querido irmão Tomé está absolvido. Palmas para o irmão Tomé. Que se portou também dignamente, não interrompendo em momento nenhum, né, o julgamento, porque ele permaneceu calado e ouviu agora, né, essa sentença de absolvição. Nesse momento, agora nós vamos orar, encerrando esse trabalho, né? Eu espero que tenham entendido o propósito desse julgamento. Não foi uma peça teatral, mas foi um trabalho para que possamos ter uma visão da situação, como provavelmente Tomé se sentiu naquele momento, né? De certa forma, julgado pelos discípulos naquele momento, né? E por outro lado, absorvido pelo próprio Jesus Cristo. Eu vou pedir o advogado de acusação que faça uma oração nesse momento, encerrando o culto. Também acredita no perdão. Encerrando o culto e convidando a todos para estarem aqui à noite para encerrarmos o mês da música. Por favor. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, obrigado por esse dia. Obrigado pelo perdão dos nossos pecados, obrigado pelo livramento. Obrigado, Deus, por ter nos trazido até aqui. Obrigado porque o Senhor está aqui. Obrigado, Deus, por podermos te adorar. Te peço, Deus, que tome conta de nós, perdoa os nossos pecados, nos ajuda a cada dia a fazer aquilo que te agrada, entender a tua vontade. Te peço, Deus, que nos leve em paz, nos dá um resto de dia abençoado e protegido pelo Senhor, e nos traz de volta mais à noite para podermos continuar, Deus, te adorando. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos estão despedidos. Assim, agradecendo de coração mais uma vez ao quarteto que nos abrilhantou essa manhã, trazendo o dia inteiro, trazendo lindas melodias. Os irmãos podem até pegar o contato deles para poder continuar com esse elo de amizade.